Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação, sempre apresentado por mim, Jaime Marcelo, e ali, com aquele suporte, a nossa trupe de super-heróis, ele, o nosso Jiraya da Barra Funda, nosso detentor da espada olímpica, ele é o rival do Jaspion, o nosso Alê, querido Alê, que é um misto de Beethoven com um ninja, né? Então, cara, que faz com que o nosso podcast chegue de uma maneira maravilhosa. Ali sempre ao lado e auxiliado por nossa querida Kate Marrone da Barra Funda, a Dama de Ouro Letícia, que faz com que tudo fique perfeito para o Alê colocar a sua experiência em prática, e com o suporte do meu querido Roberto. Muito obrigado por nos acompanharem mais uma vez. E vocês sabem que eu vivo tentando trazer histórias incríveis, né, para pessoas que querem acreditar, aliás, que queiram acreditar não, pessoas que queiram realizar seus sonhos. E eu tive o prazer de conhecer uma pessoa muito especial, comecei a observar a história dela, e eu gosto muito de pessoas que fazem a coisa acontecer. Não adianta você simplesmente falar, eu vou fazer, tem que ir lá e executar. Então, pessoas que fazem a diferença em suas próprias vidas devem ser fonte de inspiração, suas histórias devem ser levadas adiante, e é por isso que eu convidei uma pessoa que em pouco tempo eu já posso chamar de amiga, que é a querida Sandra, que está aqui hoje para contar a nossa história. Está no shape a mulher, Obrigada. Mas ela vai contar a trajetória dela, nem sempre foi assim, nem sempre esteve assim. Sandra, muito obrigado por você ter vindo aqui, por você poder dividir a sua história conosco, né? Eu fico muito feliz, eu que me inspiro porque eu estou treinando e vejo você treinando, então a gente está no mesmo ambiente ali treinando. Seja bem-vinda, muito obrigado e parabéns, né? Porque embora algumas pessoas aqui não tenham se lembrado que o teu aniversário foi ontem, essa equipe é bem representada por mim, eu me lembrei. Que Deus abençoe você nesse novo ciclo. Seja bem-vinda. Obrigada, eu fiquei muito feliz e honrada com o convite, então assim, é muito especial estar aqui. E é muito especial poder contar essa jornada, porque eu nem imaginava quando eu comecei que eu chegaria aqui, ainda mais que eu teria a oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis, né, nessa trajetória e poder contar a minha história, né? Eu não imaginei nunca quando eu comecei que eu chegaria aqui, sabe? Então, sério, obrigada, eu fiquei muito feliz. A gratidão é minha, e tem uma frase que eu quero que você carregue para sempre, que é o seguinte: há um tipo de coragem que a gente nunca imagina ter até chegar no momento em que ela é tudo que nós temos. Verdade. Essa coragem é muito ampla, né? Então você não imaginava chegar onde está chegando, e graças a Deus não imagina onde vai chegar. Sim, ainda. É verdade. Né? São coisas incríveis que estão sendo construídas pelo seu trabalho, por seu trabalho. Conta para o nosso público, vamos começar do zero. Quem é a Sandra? Eu sou uma pessoa que eu sempre amei atividade física, sempre vivi esse lifestyle, então eu fui comissária de bordo, voei por 12 anos e tem 16 anos que eu já saí do voo, e eu sempre treinei, sempre fui apaixonada, então eu ia para voo e eu ia para academia, eu ia treinar nas cidades onde eu pernoitava, então era meu lifestyle, era assim o que eu mais amava fazer na vida. E aí eu estava insatisfeita profissionalmente porque eu voei 12 anos. E o problema para mim nunca foi o trabalho em si dentro do avião, mas era essa coisa de ficar fora da minha casa, viver viajando. E aí até que mas não era simples porque eu vivia viajando, então eu não conseguia me dedicar numa outra atividade, e aí eu acabei tendo síndrome do pânico. E aí tudo começou aí, né? Que eu comecei a ter falta de ar, tinha falta de ar 24 horas por dia, e a primeira coisa que eu já tive que parar foi com o meu treino, que era o que eu mais amava fazer, né? Então aí tudo começou aí, essa minha trajetória, né? E os problemas começaram com uma doença emocional. Sim. Que muitas pessoas acham que não é doença, né? O pânico, a depressão, as pessoas ainda não têm, embora a Organização Mundial de Saúde tenha feito muitos esforços recentemente para que as pessoas tenham essa conscientização, aí o exemplo do estrago que faz. E aí, nesse momento que você desenvolveu essa síndrome do pânico, você estava trabalhando ainda. Estava trabalhando. E como que foi?
Eu comecei a ter falta de ar, mas é que não vem assim já. Você começa a ter uma sensação ali, aí eu achava assim, hoje eu acordei de madrugada para ir trabalhar, eu tô com dificuldade de encher o peito de ar, acho que é porque eu tô cansada. E aí aquela sensação, passa uns dias, vem de novo, então você não vai se ligando no que está acontecendo com você. Eu só me liguei quando a coisa começou a ficar... Aí eu era 24 horas por dia, eu não conseguia encher o peito de ar. E aí, a sensação, o fundo é emocional, só que a gente sente no físico, né? Eu tive síndrome do pânico num período em que cuidei da minha depressão e era interessante porque eu tinha o mesmo sintoma. Eu acordava de madrugada, às vezes com refluxo, e eu tinha a sensação de falta de ar. Sim. Só que eu acendia a luz, a falta de ar passava. Ou eu abria a janela e foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa acontecendo. E eu imagino que isso foi se agravando. Foi agravando. Aí, quando você entendeu que algo mais sério estava acontecendo? Depois de uns 6 meses. Tudo isso? Tudo isso. Porque vem aquela coisa, vem vindo, e você acha que, eu tô cansada hoje. Até que eu falei, eu tô com algum problema físico. E aí, porque aí começou a comprometer meu treino, né? E porque eu ia pra academia com falta de ar, não conseguia encher o peito de ar. E aí eu fui pro médico. Para um clínico, porque eu achava que eu estava com alguma questão física, e aí cheguei e aí o médico já matou de cara. Ele falou, vamos fazer todos os exames, mas eu acho que seu problema não é físico, é emocional. E eu, emocional, sabe? Fiquei surpresa. É difícil aceitar. É difícil aceitar. E aí eu fiz todos os exames, não deu nada, né? E aí eu vi que a questão era emocional mesmo. Mas eu sempre soube qual era a razão do meu problema. Eu estava insatisfeita profissionalmente. Eu queria sair do voo. Então eu ia voar não querendo ir. Sabe aquela coisa? Só que você vai... Automático. Só que você vai hoje, vai amanhã e não querendo ir, indo. Até que minha cabeça falou, eu vou fazer você parar. Gera um conflito. E aí foi aí que, né, os sintomas começaram. Só que aí você tinha uma boa forma física. Tinha. Né? Como eu vi já. Sim. E aí o que aconteceu para você? Depois nós vamos mostrar as fotos. Eu mandei aqui para o Ale e para a Letícia algumas fotos. O que aconteceu para você? Você se entregou a esse pânico? Foi isso? Posso dizer que foi isso? Sim, na verdade eu cheguei num ponto que não tinha mais como... eu tinha muita falta de ar. Então eu respirava, eu não conseguia completar, sabe? Puxava, parava, não conseguia... Mas as pessoas que te viam achariam isso impossível, porque você estava num corpo bonito. Eu estava no shape, só que eu não conseguia respirar. Aí eu tentei ir para academia, parecia a sensação que eu tinha era que eu estava engessada aqui no peito, sabe? Que eu puxava, mas eu não conseguia... completar, exatamente. E parecia que eu tinha um carocinho aqui na garganta que ia fechar e eu ia parar de respirar. Só que quando eu comia, quando eu bebia, eu via que não tinha nada, entendeu? Uhum. E aí eu tive que parar. Eu tentei ir pra academia ainda do jeito que eu tava, só que como que você vai fazer qualquer atividade na academia que você não consegue encher o peito de ar? Não dá. Então aí eu parei, só que parar de treinar não foi uma escolha, eu não quero mais treinar. Eu parei porque eu não conseguia respirar, sim. E você imaginava que podia ser alguma coisa além do emocional? De repente você pensou assim, o médico errou o diagnóstico, tô com algum problema. Não, eu sabia, eu aceitei numa boa quando eu vi que realmente eu estava com uma questão emocional, só que eu sabia, eu tomava o remédio, só que eu sabia qual era, combatia o sintoma, mas não combatia a causa. Que a causa era que eu estava insatisfeita, eu queria sair do voo. Então eu não ia melhorar, porque eu continuava voando, né? E todo o processo até eu sair do voo demorou 1 ano e meio. E aí, sem treinar? Sem treinar, e aí eu encontrei refúgio na comida. Aí eu parei de treinar, e aí eu mudei as comidas que eu comia, as coisas que eu comia. Você já começa a comer comidas mais calóricas, embutidos. Muda, né? E aí eu já comecei a engordar ali. Mas aí comecei a engordar, aí já tive que ir na chefia pedir uniforme um pouco maior, aí começa assim. Aí quando eu saí de INSS,
E aí eu engordei, assim, 30 quilos muito rápido. O que é sair de... Eu saí de INSS. Ah, de INSS. É. Aí eu não tive mais condições de voar, e aí eu saí, e aí eu engordei muito rápido. 30 quilos, assim... Porque aí eu encarei o problema de frente, né? E aí a mente ela é tão poderosa para coisas positivas e para coisas negativas também, né? Ela faz... A mente dá força, às vezes, para vícios. Sim. Né? Porque a mente ela tem o poder de te estimular a desenvolver bons hábitos e tem o poder de alimentar vícios. E assim, às vezes a pessoa pensa que vício é só uso de substâncias entorpecentes, remédios, medicamentos. Não é, né? Comer mal é um vício. Sim. Também, né? Porque nós somos o que nós comemos. Então, você disse que engordou 30 quilos muito rápido. Muito rápido. E isso trouxe uma mudança muito forte na sua cabeça, não trouxe? Ah, sim, porque primeiro eu era uma pessoa totalmente ativa, treinava, ia de manhã fazer cardio, ia à noite fazer musculação. Quando eu estava voando nas cidades onde eu pernoitava, eu ia treinar. Aí, de repente, eu parei de treinar, que era o que eu mais amava fazer. Estava em casa, de INSS, sem trabalhar, e minha vida tinha virado do avesso. Uma pessoa que fazia tudo que eu fazia, que tinha aquele lifestyle, que eu amava o lifestyle, que eu amava treinar, gostava de comer saudável. De repente, olha o ponto que eu estava, muito rápido. Só que aí, para mim, aquela Sandra que treinava já não ia mais voltar. Tinha ficado no passado, porque cada vez mais é um ciclo que você vai se afastando de você. Eu ia comendo e engordando, porque aquilo me era um refúgio. Dava uma satisfação temporária, momentânea. Ali, momentânea, só na hora que eu comia, só que eu me afastava de mim. Então, cada vez mais, era mais difícil. Aquela Sandra ficou no passado. Agora eu tenho que aceitar minha nova vida. E aí você buscava com mais frequência esse alívio, ou seja, sim, a comida, né? A comida. Quanto tempo durou esse teu, vamos dizer assim, esse teu refúgio na comida? Quanto tempo durou essa fase difícil da sua vida? Que eu fiquei acima do peso? 15 anos. É muito tempo. Por isso que para mim, nossa, eu não imaginava mesmo que que minha vida pudesse dar uma reviravolta. É importante a gente destacar esse período de 15 anos, porque eu quero falar diretamente depois para as pessoas que acham que é tarde para recomeçar, né? Sim. Porque nós vamos ver as fotos. Quando tiver prontas as fotos, a Lê e Letícia, daí me fala. Eu queria colocar primeiro algumas fotos dessa fase difícil da Sandra. É porque aí você fala assim, o bonde já passou. Aí foi pelo que eu estou imaginando, é o início desse processo que agora você teve do retorno. Tá. Antes dela pôr outras fotos, deixa essa foto aí, por favor. Tá, você estava lá, durou 15 anos. Sim. Como foi a virada de chave? Então, não teve algo que foi a virada de chave. Nesses anos, eu tentei voltar algumas vezes. Eu tinha nutri, tinha personal, cheguei até a ir no médico do esporte e parava. Porque eu não estava realmente comprometida. Sabe aquela coisa de querer realmente? Porque é trabalhoso. Você tem que pagar o preço do desconforto da disciplina. De ir, mesmo quando você não quer. Você tem que sujar o pé de lama, né? Exatamente. Você pede a chuva, mas tem que sujar a lama. Então, começava e aí acabava parando. Então eu comecei e parei algumas vezes. Só que eu sempre soube que eu tinha que fazer alguma coisa. Que eu estava acima do peso, mas que eu não poderia continuar. E uma hora eu ia ter que realmente tomar uma atitude. Porque aí eu só fui engordando, né? E você sabia que você tinha potencial, né? Não, mas eu assim, de ter potencial, eu não imaginava, eu não imaginava que eu ia conseguir o que eu consegui. Porque eu falava, se eu conseguir emagrecer 10 quilos, já tô... porque você fala assim, emagrecer 10 quilos é difícil pra caramba. Tem mais foto dela nesse período? Passa mais uma.
Isso foi dia 7/3/2023. Coloca o antes e depois. Meu Deus. É surreal, né? Que delícia ver tua vitória, né, sim, meu? Poxa, obrigada, sério. Que delícia. Olha, eu queria... Olha isso, que incrível. Que incrível. Eu queria dizer um negócio para vocês. É mais do que o corpo. Sim. Você poderia ter emagrecido, só perdido peso. É mais do que o corpo. Mas eu anotei algumas coisas aqui que eu quero falar com as pessoas que acham que é impossível. Comprometimento, né? Que foi a palavra que você usou. Você não usou virada de chave, você falou comprometimento. Sim. E esse número, 15 anos, ele é muito forte. E o que acontece? Hoje nós vivemos numa sociedade do controle remoto. O que é a sociedade do controle remoto? Quando se criou o controle remoto, se criou a preguiça. Aliás, se fez uma máquina de propaganda da preguiça. Então as pessoas... É muito mais fácil você ouvir conselho de quem nunca fez nada, que é a maioria das pessoas. Na nossa sociedade, você está cercado de pessoas que fazem a diferença e de pessoas que não fazem coisa nenhuma. E é muito mais fácil para você que está passando por um momento difícil ouvir a pessoa que não faz nada. Por quê? Porque o que ela vai dizer endossa aquele momento que você está passando. Então você vai continuar sentado no sofá. E eu não estou falando só de aspecto físico. Aquele projeto que você tem um sonho e fala, mas não é para mim, né? E você teve seus motivos para passar esse período de 15 anos que a gente tem que respeitar, porque a mente é um adversário muito poderoso. Então eu não critico quem passa por isso e vou falar, você que não consegue, não conseguiu ainda ter esse comprometimento, eu também não te critico como ser humano, né? Mas se você quer viver o extraordinário, você tem que pagar o preço. Porque as pessoas pedem para Deus, Deus me dá chuva. Só que elas acham que a chuva só vai molhar teu rosto, a comida que você quer comer. Elas se esquecem que a chuva vai molhar a terra e quando a chuva entra em contato com a terra, ela faz a lama e você tem que sujar o pé de lama. Qual a maior dificuldade que você encontrou quando você retomou esse projeto? Eu mudei os meus hábitos por conta no dia 10 de fevereiro de 2023, um mês antes. Um mês antes. O mais difícil foi chegar no dia 10 de fevereiro de 2023. Demorou 15 anos. Demorou 15 anos. Então eu não tive a virada de chave. Eu sempre soube que eu teria um dia que eu ia ter que me comprometer e mudar, porque eu só vinha engordando, né? Aí veio a pandemia, eu fui engordando. Fui engordando cada vez mais. Então eu sabia que em algum momento eu ia ter que mudar. Então o difícil foi chegar nesse dia que eu falei, agora eu mudei minha vida. Depois do dia 10... a coisa fluiu. Então foi difícil ali, sabe? E quando eu comecei, sabe o que eu queria? Eu estava com 110 quilos, eu queria pesar 99,9. Eu queria conseguir sair da casa dos 3 dígitos da balança. Eu falei, se eu conseguir pesar 99,9, emagrecer 10 quilos, eu tô feliz. Porque você começa, você fala, pô, emagrecer 10 quilos é difícil. 2 sacos de arroz. Pô, então, quanto mais voltar para o shape que eu tinha, não passava na minha cabeça. Jamais, nunca. E como você classifica o apoio externo na sua vida? É uma coisa que, pelo que eu estou vendo, para você foi meio que indiferente ter ou não ter, mas conta para nós, na sua vida, você teve apoio externo? Você teve alguém nesses 15 anos que chegou e falou para você, você precisa mudar, ou as pessoas te olhavam normal, as pessoas próximas? Como é a sua vida nesse aspecto? Não, a minha família, né, falava que eu precisava, sempre com muito respeito e tudo, mas que eu precisava emagrecer e que eu precisava fazer alguma coisa, que eu estava muito acima do peso. Então, como eu também tentei voltar algumas vezes e começava e parava, dessa vez que eu fui começar, minha própria família falou, mas de novo você vai tentar, ver se agora vai. Você sabe como que é, né? E então, para mim, dessa vez,
Seria indiferente se eu tivesse ou não tivesse, porque eu quis tanto essa mudança que eu ia fazer de qualquer forma, com apoio ou sem apoio. Tendo comida na minha casa que engorda ou não, eu ia fazer a coisa acontecer, entendeu? Tá linda, Sandra. Obrigada. Principalmente a expressão de autoconfiança. Sim. Eu acho que é muito importante que as pessoas, isso nós precisamos deixar um corte disso correr, que eu acho que é muito importante essa autoconfiança, né? Porque a sociedade, ela se acostumou a falar de motivação. Eu acabei de escrever um livro onde o subtítulo dele é Motivação que não cessa. Para mim só tem uma motivação que não cessa, que é a disciplina. Sim. Porque motivação, nós acordamos, ainda hoje, tenho certeza absoluta, acontece comigo, você não tem vontade, às vezes um dia, hoje eu não estou com vontade de treinar, mas várias vezes. Vai, tem dia que você não quer, hoje estou com dor, não quero, mas é aquele pensamento que passa e já vai embora. Por quê? Porque a disciplina fala mais alto, né? Então é importante você entender. Eu queria aproveitar a tua vinda aqui, porque nós recebemos muitos pedidos de ajuda das pessoas. E por incrível que pareça, eu recebo muitos pedidos de ajuda de mulheres. Uhum. Que às vezes falam, nossa, eu preciso mudar, não sei o que, tal. E eu percebo que você é uma pessoa bem esclarecida no meio do esporte, da atividade física, e infelizmente nem todas as nossas mulheres são, né? Muitas mulheres, elas chegam no esporte por incentivo de homens que muitas vezes também não sabem nada e aí as introduzem de uma maneira errada, né? Vocês vão entender onde eu vou chegar. A pessoa que olha o teu Instagram ou que olha o Instagram de outras mulheres vaidosas, né, mulheres bonitas, elas muitas vezes se colocam numa posição de inferioridade por achar que sem condição financeira elas não podem mudar a vida, o que eu discordo plenamente. O que você pensa disso? A mulher, para mudar a vida dela, independente de resultado A, B, não estamos estabelecendo comparação, mesmo ela não tendo condição financeira, ela pode mudar a vida dela tendo bons hábitos. Sim, ela pode mudar a alimentação, cortar o açúcar, deixar de tomar o refrigerante. Se ela não tem condições de ir para a academia, ela pode caminhar na rua. Então ela pode começar. Eu sempre digo isso, que a pessoa pode começar, não existe um momento perfeito. O momento perfeito é agora, você começar com as condições que você tem. Porque a jornada de cada um é único. Cada um tem uma disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira. E o resultado e a velocidade, ela é única também. Mas a pessoa pode começar com o que ela tem. Se ela pode comer um chocolate, comer uma fruta, se ela realmente quer ter aquele resultado, porque é prioridade na vida dela ter aquele resultado, ela vai deixar de comer o chocolate, ela pode comer a fruta. Ela pode deixar de tomar o refrigerante. Ela pode deixar de comer a comida que é muito calórica e comer. Nesse tempo todo, sabe qual foi a minha dieta? O básico. O arroz, a carne, o frango e os legumes. Eu não comi nada de extraordinário, de que você compra no empório X, a comida da dieta Y da NASA. Não, foi o básico. Só que sabe a diferença? É o todo dia, a constância de você fazer todos os dias, querendo ou não, que aí é a disciplina, você fazer aquilo que você tem que fazer. Porque você às vezes não está vendo o resultado agora, só que você mira lá na frente onde você quer chegar. Você sabe que o que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. E as mudanças, elas começam primeiro de uma forma invisível. Você começa, antes da mudança estética, porque isso é um bônus, você começa a dormir melhor, acorda com mais disposição, tem mais força para ficar em pé, você consegue pôr uma meia com mais facilidade. Sim. Então você tem mais disposição. Isso é a melhora, a saúde. E aí depois a estética, ela vem como um bônus. Só que você começa hoje mirando lá na frente onde você quer chegar. Então é começar com o que tiver, da forma que tiver, mas começar a dar o primeiro passo. Eu acho que assim, há muito tempo eu esperava sentar aqui uma pessoa que fosse prova dessa teoria que eu vivo
falando para as pessoas, com poucas condições você também consegue ser um ser humano saudável. Porque ninguém aqui é obrigado a nascer rico, a morar num bairro nobre, a frequentar uma academia de rede, né? E, aliás, um abraço a todas as pessoas que têm academias em bairro, academias mais simples, né? É academia, gente, é delicioso visitar. Eu visito muito, eu viajo muito, então eu visito muitas academias e é um barato, né? Que você vê visitar, no meu caso, que todo mundo já está esperando você ir lá pegar um monte de peso. Às vezes tem umas anilhas de academia de bairro aí que de 20 quilos deve pesar uns 30, viu? Né? Você vai, outro dia eu fui numa academia, lá montei com o peso que eu faço. Eu falei, gente, esses 20 quilos aqui deve ser 20 quilos de tu, né? Então, assim, eu acho muito importante que você esteja aqui para realmente servir para as pessoas que existem mulheres que são tão sofridas, sabe? Que hoje a gente vive numa sociedade em que as mulheres fortes, como você é uma mulher forte, elas precisam ser referências para outras mulheres, né? Porque existem mulheres que se tornam influenciadoras, mas que são mulheres influenciáveis. Né, influenciadas pelo dinheiro que vai ganhar do produto X, pelo dinheiro que vai ganhar do produto Y, enfim. E eu quero muito que as pessoas possam ter mudança de vida. Por isso que eu tento facilitar o acesso aos meus produtos, eu procuro sempre tentar fazer com que as pessoas possam ter uma diferença nas ferramentas que a gente tem para oferecer. Tem uma pessoa que, quando soube que você viria para cá, ela perguntou o seguinte, né? Primeiro mandou dizer que você é linda, né? Obrigada. E perguntou o seguinte, Sandra, qual a importância do cardio no processo do emagrecimento? Eu comecei o cardio, para mim, o cardio ele já faz parte do meu treino. Eu não consigo separar só o treino e não fazer o cardio. O cardio ele foi essencial, né? Então, em 3 meses eu emagreci 20 quilos, em 5 meses 30, em 1 ano 45. E o cardio ele teve desde o primeiro dia. Ele é um complemento da musculação. Então eu treinava e comecei a fazer o cardio. Então eu aumentei meu gasto calórico com o cardio, né? Então eu me mantinha na minha dieta, seguindo à risca meu plano alimentar, pesando minha comida, né? Eu não comi nada fora do que estava ali, que foi proposto para mim. E fazendo cardio. E eu fui numa progressão de cardio, né? Eu comecei com uma esteira, aí fazia esteira inclinada, em nenhum momento eu corri. E aí depois da esteira eu fui pro transporte, aí cheguei em 1 hora de transporte, até que eu cheguei no transporte, aí eu comecei a escada. Então aí eu fazia musculação, mais 1 hora de transporte e 1 hora de escada, fazia 2 horas de cardio. Mas aquilo que eu digo, nem todo mundo vai ter essa disponibilidade de tempo. Então, a pessoa, se ela tem 20 minutinhos para fazer o cardio, dá o melhor dela naqueles 20 minutos. Né? Então, mas o cardio, ele é muito importante. Ele é parte do treino. Ele é parte do treino. Então, eu não consigo... Hoje, só quando eu treino perna eu não faço cardio, mas em todos os outros dias eu faço. Porque o cardio, ele é essencial. Até para você... Você sabe dizer melhor que eu. Para você treinar melhor, você fazer um agachamento. Então, para você ter mais fôlego... Né, para você conseguir fazer até teu treino, então o cardio é essencial. E ele aumentou meu gasto calórico. Então eu me mantinha na minha dieta, à risca, seguindo à risca, eu não beliscava nada fora do meu plano. Né? Mantendo a minha dieta, demorei 9 meses para fazer uma refeição livre. Muito bem. Isso é disciplina. Muito. Isso é disciplina. Eu trabalho com casamentos, então todo fim de semana eu tô no meio de um monte de coisa para comer e sabe o que eu falava? Eu não vou quebrar minha dieta. Porque eu mirava no meu resultado. Eu falava, eu não vou quebrar minha dieta. Eu tinha vontade de comer as coisas, óbvio. Só que eu falava, eu não vou quebrar minha dieta. Você tem uma publicação que você colocou recentemente no teu Instagram que eu achei sensacional. Essa eu vou levar para a vida. Que as pessoas falam quando você vai numa festa, né? Mas você vai numa festa e você não come, você colocou. Eu vim para interagir com as pessoas, não com a comida. Porque as pessoas falam, mas você vai para uma festa, como que você faz? Eu vou para interagir com as pessoas, como que eu faço? Eu levo a minha marmita. É simples, porque só você sabe o calçado que você calça, a sua dor e a minha trajetória. Eu sei o quanto eu tive que dar o sangue para chegar aqui, porque hoje a minha prioridade não é comer
o salgadinho, o docinho. E tudo bem se para a pessoa for, né? Tá tudo certo. Mas assim, a minha prioridade é essa. Então, eu não vou comer, só que eu posso ir. Numa boa, eu vou comer minha marmita. E não vai deixar de curtir o ambiente por conta disso. Exatamente, porque gente, o que importa são as pessoas. É o jeito de curtir. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, né? Eu amo escada. Amo o simulador de escada. E muitas vezes minha distração é botar. Eu assisto uma série, eu já separei uma série só pra assistir na escada. Que aí eu boto lá um episódio, deixo lá rolando e vou ouvindo o que eu tenho que ouvir. E assim, as pessoas às vezes falam, pô, nessa vida, não sei o que, gente, cada pessoa gosta. Existem pessoas que gostam de ir para um estabelecimento, usar lá o narguilé, o cigarro eletrônico, que eu não me lembro o nome daquela coisa horrível. E as pessoas acham que tá tudo bem. Então, se vocês. A gente não critica o estilo de vida das pessoas. Então, você ter esse estilo de vida saudável, ninguém tá fazendo isso sofrendo. É gostoso. E outra, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Comer bem. Independente se o cara tem ou um homem ou uma mulher, né? Eu convivo muito com a parte da força da musculação. Independente do que você faz na musculação, as pessoas pensam às vezes, a pessoa está comendo lá uma dieta, não come um hambúrguer, não come uma pizza, está sofrendo. Não é bem assim, viu, gente? A alimentação saudável é muito gostosa. Sim. É muito legal. Eu, por exemplo, como muita tilápia, ainda mais agora que mudou um negócio que eu vou ter que sofrer igual a Sandra, que baixou as calorias aí. Já tô com fome, mas assim, pô, é delicioso você fazer isso. E diferente de você comer aquele podrão, né? Que come aquele podrão, a digestão lenta, aquela coisa toda. Então, vocês precisam experimentar essa mudança de hábito, gente. É muito boa. Não, e também aquilo que eu sempre disse, né? São escolhas. Eu escolho hoje não comer tal coisa, só que eu sei que a minha recompensa qual é? A minha roupa, nesse processo de emagrecimento, a minha roupa ia servindo melhor, eu ia me olhando, eu comecei a me achar mais bonita, porque eu comecei a emagrecer. Então, autoestima. Tudo, e foi melhorando. Então, você renuncia a isso, mas a tua recompensa tá aqui. Então, são escolhas. Eu não vou comer tal coisa, eu vou comer minha comida que é gostosa, né? Hoje eu nem considero que eu tô de dieta, eu como de forma saudável, só que a minha recompensa é essa. É muito importante. E plantar aí uma velhice autônoma. Né? Você ter autonomia de ir ao banheiro sozinho quando envelhecer. Né? Sim. Porque a musculação ela é muito importante, inclusive para as pessoas já da melhor idade. É muito importante que as pessoas tenham acesso a isso. Tem mais duas perguntas aqui. Sandra, vi você treinando com cargas elevadíssimas. Tá certo isso daqui? Eu acho que essa pergunta não é pra você não, hein? Você vai supino com 200 quilos? Não. Não, eu fiz a elevação pélvica, sim. Eu acho que ele errou aqui. Vi você fazendo supino com 200 quilos, não consigo desenvolver o meu peito. Essa pergunta eu acho que é pra mim. Deve ser. Agora, elevação pélvica eu faço com elevação 200. Não consigo elevar a carga. Como faço para aumentar a força? Porque vejo você fazer o supino e crucifixo. É pra mim. Então... Agradeço você ter me chamado de Sandra, mas eu acredito que a Sandra não faz. Ela faz muita coisa pesada, mas acho que o crucifixo com 80 de cada lado e o supino com 200, eu acho que ela não faz. Então eu vou responder, porque eu acho que não... Mas enfim, ela vai falar da elevação pélvica, caso tenha acontecido um engano, mas eu acho que falou do supino e do crucifixo. Eu sempre falo para as pessoas não tentar elevar a carga no chutômetro. A progressão de carga tem que ser feita com cuidado. Primeiro, porque eu vejo muitas pessoas, pelo nível da pergunta aqui, talvez, eu não sei se teu nível é intermediário, alguma coisa assim, mas eu vejo muitas pessoas chegando na academia e querendo buscar aumentar a carga, né, sem antes conhecer a execução do movimento. É importante, existem outras maneiras de você ganhar gradativamente a força. Pede para o teu preparador falar para você sobre tempo, sobre tensão, coisas assim, porque principalmente eu vi outro dia na academia um garoto colocando muita carga num aparelho articulado com cabo. Isso é muito ruim. Então é mais fácil diminuir a carga, às vezes fazer o movimento correto, né? Usar um conceito ali do tempo sob tensão, que você vai ter resultados satisfatórios. E
carga, sim, você tem que aumentar a carga. Você viu que está muito leve, né? Você está fazendo aí muitos movimentos, aumenta a carga, cai aí para 8 repetições. Viu que tá legal, estou conseguindo fazer 8, 10, já é o momento de você aumentar também, vai mexendo com isso. Mas, como eu sempre digo aqui, eu não gosto de dar dicas, porque o meu treino é muito peculiar, eu prefiro que você procure o profissional da tua academia que te oriente. Mas vamos emendar nisso, realmente eu vi a Sandra fazendo a elevação com 200 quilos, que é o que eu faço. Acho que a Sandra com 200 quilos é pesado para burro, na máquina ainda, que é ali, né, aquela máquina isola pra caramba. É bem... Fala um pouco da elevação, vamos falar para as mulheres da elevação, já que esse vídeo se destacou? Sim, na verdade, eu desenvolvi muito meu treino de glúteo, que é o que eu tenho mais facilidade. Por exemplo, já meu treino de quadríceps, eu já pego muito pouca carga. Então, agachamento, eu faço com 10, a anilha de 10 de cada lado. Pouca carga, só que eu priorizo o que é a execução, sim, a amplitude, você descer bem, subir. Então, não se preocupar em, eu tenho que pôr carga porque tá todo mundo colocando carga. Não, a carga é a carga ideal para você, para cada pessoa, né? E a elevação pélvica eu fui fazendo leve e fui colocando. Como você falou, comecei tá leve, eu vou pôr 10 quilinhos de cada lado. Então, eu sempre vou aumentando. Ou põe anilha de 5 de cada lado. Sim. E aí você vai sentindo. Então cada treino eu fui colocando um pouquinho. Tô fazendo. Fiz bem, eu vou aumentar mais um pouquinho. Até que eu cheguei em 200 quilos. E é uma carga... ótimo. Sim. Você agacha e faz elevação no mesmo treino? Não. Então, elevação num treino e agachamento no outro. Inclusive, as pessoas, você falou de quadríceps, né? Sim. Eu abuso muito da cadeira extensora. E eu sempre falo para as pessoas, tem gente que às vezes vai lá e faz no mesmo dia elevação, agachamento, leg. Então, talvez o resultado não esteja vindo por isso. Talvez você esteja fazendo o seu treino aí, às vezes menos é mais na musculação. Sim. Né? Então é importante esse tipo de coisa. E até mais uma observação, né? Eu comecei a evoluir muito em agachamento fazendo com pouca carga. Sim, porque você priorizou o movimento. Exatamente. A técnica. Então, quando eu desço, o meu glúteo desce para baixo do joelho, né? Então, assim, eu vou ao máximo que eu consigo. Então, às vezes, você não precisa pôr um monte de carga. Mas, para mim, eu priorizo fazer a execução de uma forma correta, sabe? Acho que um aparelho que as pessoas erram muito com carga é o leg. As pessoas colocam muita carga. Talvez eu até separei um vídeo aqui que obviamente eu não vou compartilhar a tela, nem respeito às pessoas, que a gente não está aqui para ser juiz do treino de ninguém, né? Mas assim, as pessoas se preocupam muito em colocar carga no leg e fazer 1/3 do movimento, um pouquinho do movimento. E isso não é legal, porque você, na verdade, vai tá né? Não é um movimento. Aqui a única coisa que está treinando é a capacidade de machucar. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi na musculação, faça a comparação ladrão de felicidade. Mas fulano treinou com tanto. Amém, bate palma, mas faça o teu. Né? Se você está treinando com 10, amanhã você treinou com 12, parabéns, você é um guerreiro, você superou 2 quilos a mais. Tem outra pergunta aqui. Sai da tela. Sandra, você já se machucou? Treinando? Treinando, não. Não me machuquei. Por conta dessa cautela. Sim, né? E eu sempre deixo isso muito claro também no meu Insta, né? Com relação até a cardio. Que eu compartilho no meu Instagram aquilo que eu fiz, da forma que eu fiz, né? Mas que cada uma tem que ver qual é o seu limite. Então, qual é o cardio que você se sente mais confortável? Perguntar sempre para o instrutor da academia, para quem monta o treino, o que é indicado para ela fazer. Porque eu fazia até 2 horas de cardio, mas eu não me lesionei. Então, mas cada uma, às vezes, a pessoa tem um problema articular. Então, cada pessoa é um organismo ali. E então não se comparar, né? Você pode pegar a história como uma história de inspiração e que é possível e ver para si o que é indicado, né? Sim. Então... até mesmo observar a execução do movimento, sim, né? E assim, interagir.
né? As pessoas podem te mandar direct, interagir nas publicações, vai no comentário, Sandra é muito educada, tem uma dúvida, comenta lá na publicação dela, Sandra, como é que é isso, aquilo? Sim. A rede social, ela é para isso, é para as pessoas poderem trocar essas experiências e fazer com que a coisa aconteça, né? Sandra, agora a gente vai poder falar um pouquinho, já a gente vai falar um pouquinho mais de musculação novamente, mas agora eu preciso falar dos nossos parceiros. Tá no jeito aí, Lê? Por favor. Nós temos que falar dos nossos parceiros. Parceiros aqui da Focus 23. Gente, vocês sabem que eu faço com muito carinho todos os nossos produtos da Focus 23. E eu quero falar desses 2 produtos. A creatina... eu sempre brinco com as pessoas, né? A pessoa fala assim, não tenho grana para suplemento, que suplemento vocês acham que eu devo escolher? A creatina. Creatina é o suplemento principal para você. Aliás, as pessoas que, até os idosos devem tomar creatina, os estudos comprovam toda a eficácia da creatina para diversas funções do nosso organismo. E agora a Focus 23 tem uma creatina pura, com atendendo todas as exigências, né, da legislação, da Anvisa, junto com o nosso pré-treino que vocês já conhecem, que vocês já acompanharam aqui o feedback de tantas personalidades do mundo da musculação. E eu quero deixar um recado aqui sobre o pré-treino. Eu recebo alguns comentários, às vezes, que as pessoas falam, você está jogando contra o seu próprio time. Não é questão disso, é uma questão de responsabilidade. O pré-treino, eu considero o pré-treino o suplemento mais... As pessoas falam, suplemento é perigoso? Não, na vida tudo é perigoso se você não souber. Mas o suplemento que mais inspira cuidados, na minha opinião, é o pré-treino. Então, não faça uso do pré-treino indiscriminadamente, porque nós estamos falando de um produto que tem altas doses de cafeína. Nosso pré-treino, nós acrescentamos creatina, tiramos a betalanina, fizemos uma composição. A betalanina é legal, mas talvez em outro contexto. Só que é importante, antes de você fazer o uso seria o correto, antes de você fazer o uso de um pré-treino, seja da Focus ou seja de qualquer marca, você saber da sua condição, né, do seu histórico cardíaco principalmente, né, seu histórico de pressão arterial, ou tensão arterial aqui em Portugal, como as pessoas... Até recebi uma pergunta outro dia de um querido amigo de Matosinhos, que é a minha terra em Portugal. Ô Jaime, opa, o que é pressão arterial? Aqui no Brasil, galera, a tensão arterial que vocês falam em Portugal, aqui no Brasil a gente fala pressão arterial, é a mesma coisa. Então, ter esse cuidado, mas nós oferecemos para vocês esse produto, que é um produto feito com todo carinho, também com toda a delicadeza que o mercado exige, né? Esse produto eu não vou dar de presente para a Sandra, porque ela tem o patrocínio de uma grande marca, que é uma marca muito honesta e íntegra no mercado também. Eu quero deixar um abraço para a galera da Growth e um abraço para o meu parceiro Leandro Twin. Aqui não tem essa não, viu, gente? Não tem esse lance de, minha marca aqui é... A gente tem que respeitar as marcas que estão no mercado por integridade. E a Growth é uma das marcas mais íntegras que existe. Eu gosto muito. E gosto muito, quem me conhece sabe da parceria que eu tenho aí com o Leandro Twin, que é o cara mais espetacular que eu conheço na musculação, a Barça da musculação. A Barça, fala Barça, um abraço. E aí agora eu também, então tá aí, gente, Focus 23, e nos próximos dias nós teremos mais 2 produtos, que é o nosso Whey no sabor de milho verde e de morango, e também o nosso multivitamínico Homem Mais 50, porque esse que vos fala já passou do meio século de vida, já tenho 50 anos, então... meio século de vida, já assisti Drácula do Bram Stoker várias vezes e já ouvi Pena Branca e Chavantin algumas vezes também, música popular brasileira. Agora eu quero falar do nosso patrocinador também, que vem a seguir, eu acho que é o Petrobank. Petrobank. Gente, muito importante. Você que muitas vezes está aí com dificuldade de achar soluções para algumas coisas, você tem sua indústria, você tem a sua empresa, você não consegue uma linha de crédito, né, e não consegue ser tratado por seu banco como uma empresa deve ser tratada. A Petrobank, que é uma plataforma que também trata de investimentos,
da construção civil, investimentos em petróleo, tem agora o seu banco com abertura de contas e a possibilidade de você conquistar o crédito para a sua empresa. Então, você pode entrar, acessar aí Petrobank Group e o outro domínio é petrobank.com.br e ali você vai ter a opção de fazer um cadastro, abrir a sua conta, diga que você soube do Petrobank através do Jaime, da Focus 23, e eu estou muito feliz em ser o representante da Petrobank em alguns eventos esse ano fora do país, e ali você vai poder ter uma análise de crédito justa, vai poder ter um impulsionamento para a sua empresa. Então, você que busca soluções, também soluções de câmbio, soluções para oferecer no seu varejo B2B ou B2C, você vai conseguir ter algumas soluções junto com o Petrobank. Então, Petrobank, o banco da Focus 23. E por fim, quero falar de algo que é muito importante na vida das pessoas, que é a disciplina. Este é o meu último livro, meu último livro não, né, gente? Meu livro mais recente. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, explicar. As pessoas, né, eu falo com frequência que motivação costuma passar e a disciplina não. Por isso que o subtítulo o título é Disciplina, a motivação que não cessa. Eu entendo que a melhor motivação na vida da pessoa é a disciplina, porque todo sonho nasce daquele tal querer. E nós crescemos ouvindo essa frase, querer é poder, e não é verdade. Trabalhar é poder. Então você pode querer qualquer coisa na sua vida, mas para conquistar tem que trabalhar. Esse livro foi escrito com todo carinho. É um livro que eu venho disponibilizando gratuitamente. Então no meu Instagram, Jaime Marcelo Oficial, lá na bio tem um link. Você pode acessar lá e baixar esse link. E você vai ler Disciplina, Motivação que não cessa de maneira gratuita. Espero poder colaborar com vocês. E eu quero falar uma coisa muito importante sobre a literatura no Brasil. Infelizmente, a literatura no Brasil está morrendo, né? Por que eu tomei a decisão? Todos os meus outros livros, eles eram lançados em primeira mão, eles eram impressos. Mas o que acontece? Infelizmente, o mercado de livros impressos, ele está se elitizando num país que precisa muito do acesso à leitura e acesso à educação. Hoje, uma das coisas mais difíceis que tem é você achar livrarias. Você tinha grandes livrarias como referência, infelizmente, São Paulo perdeu no Conjunto Nacional a Livraria Cultura, que era uma das coisas assim que me revolta muito, porque ali agora vai funcionar uma dessas grandes lojas de varejo. Eu acho que o Estado pecou, o município pecou em não intervir e permitir que houvesse a manutenção da Livraria Cultura ali. Então, hoje, os livros impressos, eles estão mais acessíveis para uma pequena parcela da população, onde a grande parcela que precisa ter acesso a livros para abrir portas para a educação não tem. Então eu acho que os meios que têm poder de fazer a diferença, né, aliás, o governo, em qualquer esfera, precisa entender essa nova realidade, né, que é a realidade virtual, todo mundo tem um telefone na mão, e incentivar a publicação de novas obras nesse formato digital, para que a gente se acostume. Não adianta viver só do saudosismo. Eu adoro o papel do livro. O livro é interessantíssimo, é mágico, o cheiro do papel, das cartas, mas hoje nós cedemos aos e-mails e agora nós precisamos abrir a nossa vida para os livros digitais. Então é importante isso, e a minha colaboração é entregar para vocês esse livro onde eu falo sobre disciplina, dou alguns exemplos da minha vida, exemplo de outras pessoas também, e atenção, exemplo de muitas pessoas comuns que através da disciplina transformaram suas vidas. Então, disciplina, motivação que não cessa. Vai para o meu Instagram, vai no link, depois me dá um feedback do que vocês acham, tá bom? Sandra, eu tenho mais uma pergunta, aliás, eu tenho várias. Claro. A capa do seu livro é a tatu que eu fiz nesse processo. É mesmo? Ó. Olha aí. Foi agora nesse processo eu fiz, justamente porque o leão é um animal que representa a força, e por isso que a minha foto é essa transformação que eu nem sabia essa força que eu tinha, né? Então eu fiz essa tatu aqui para marcar esse momento da minha vida. Aí eu olhei a sua capa e falei, caramba,
É minha tatu. E ela representa uma transformação na minha Sim. vida. Olha aqui. Ó, Deus não une pessoas, une propósitos, tá vendo, gente? Olha aí, não foi ao acaso. E é por isso que a Sandra vai estar comigo em outros projetos também. Calma que vocês vão saber. Que show, Sandra. Até esqueci o que eu ia falar. É, que eu olhei e eu falei, ó. O leão, ele é muito poderoso, ele tem uma simbologia muito poderosa. Eu gosto muito do leão. Esse livro eu escrevi com muito carinho. Eu passei por alguns momentos de dificuldade também, eu sofri um acidente e nesse meio tempo eu tive que aprender também a lidar com algo que você é muito madura nessa questão, você tem uma maturidade muito grande na questão de apoio externo ou não. Uhum. E eu demorei um pouco para ter essa maturidade, eu me incomodava muito com o que as pessoas falavam, né? E depois eu comecei a entender que o problema não eram as pessoas, né? Esse incômodo era causado por uma inércia minha, né? Então, hoje eu vivo a disciplina na minha vida e quero que ela abra muitas portas, não só para mim, mas para outras pessoas também. Ô Sandra, ainda servindo de inspiração para outras mulheres, existe um mito de que, bom, nós treinamos numa determinada academia, que nós podemos falar, nós treinamos lá na Ironberg, e tem pessoas que treinam numa outra rede que eu não vou falar o nome. E a pessoa pensa que por nós treinarmos numa academia que é o hype do momento, a academia faz a diferença na nossa vida e não o nosso esforço. E eu sempre digo para as pessoas que não é a academia que você treina, é a entrega que você coloca no processo. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse mito de que é o melhor equipamento, é isso, a entrega. Sim, né? Porque ninguém vai fazer o cardio por você, é você que tem que fazer. Ninguém vai treinar por você. Então é a pessoa que tem que fazer. Claro, se na Ironberg tem algumas máquinas que não tem nas outras, mas quantas pessoas que estão bem estão fisicamente treinando em outras academias e não na Ironberg? E quantas pessoas treinam na Ironberg e não estão bem? Sim, porque a dieta, você tem a orientação, só que quem tem que fazer? É a pessoa. Quem vai ter que fazer a dieta é ela. Quem vai ter que beber água é ela. Quem vai ter que fazer o treino é a pessoa, fazer o cardio. Então, é a pessoa, independente de onde esteja. Né? Da academia que é onde ela treina. Mas é ela que tem que fazer. Ela pode estar na Ironberg, mas se ela tem que fazer 12 séries, ela às vezes não faz as 12 repetições. 4 séries, as 12 repetições, ela não faz. Vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã. Eu tinha que fazer o cardio, mas eu não vou fazer porque hoje eu não tô afim. Amanhã eu faço. Então, isso não quer dizer que porque você treina em uma academia, ou porque você está com um determinado nutri, ou porque você tem alguma condição para estar ali, que você vai fazer. Porque, eu não te falei, nesses anos que eu tentei voltar, eu tinha nutri, tinha personal e fui no médico do esporte. Sabe o que eu fiz? Eu parei. Porque, não fui hoje, porque eu não estava muito afim, aí amanhã eu não vou, aí eu comi um negocinho aqui, eu vou compensar no cardio depois de amanhã, só que o depois de amanhã eu não ia também. E aí quando eu vi, eu parei. Então por quê? Porque você tem que fazer. Então, você tem a orientação, só que é você que tem que ir e fazer, né? Muito bem. Virei teu fã, Sandra. Obrigada, Sandra. A gente vai tocar adiante, nós vamos tocar adiante um projeto aí, e você está convidada a fazer uma gravação comigo para interagir com uma mulher que se inspira em você. Topa? Opa, fechado, uma honra, né? Vamos marcar isso, e aí depois nós vamos gravar um treino seu inteiro, para mostrar para o Brasil e para o mundo a força da Sandra. Sandra, você quer deixar algum recado? Primeiro, a rede social da Sandra, para quem ainda não segue, Sou Sandra Costa. Sou Sandra Costa, é o perfil verificado dela.
Só seguir, quem tiver dúvida, vai lá, me manda um direct que eu mando o link com o maior prazer. Quero que todos possam segui-la. E uma mensagem final, ficaria horas com você aqui, eu também, né? passa tão rápido, Passa rápido, mas é a primeira de muitas, né? Nós vamos interagir muito. E eu queria que você deixasse um recado para o nosso primeiro público. Eu quero agradecer o convite, o carinho, sério, é incrível estar aqui, ter te conhecido, né? Então, obrigada, uma honra estar aqui e poder compartilhar essa jornada. E o recado que eu deixo é que nunca desistam, porque só cruza a linha de chegada quem não desiste pelo caminho. Porque a meta não é você fazer perfeito todos os dias, mas é ser constante, né? Porque se você hoje, quebrou a dieta, volta do ponto que parou. Eu não fui no treino hoje, não fiz o cardio, volta. Mas não é porque você não fez hoje que tá tudo perdido. Sim. Então não desistir, tem que persistir, insistir. Por mais que dá trabalho, porque eu não fui dormir com 110 quilos e acordei assim. Eu tive uma trajetória até aqui que eu tive que me dedicar todos os dias e continuo me dedicando. Mas a minha história prova que se fosse impossível eu não teria chegado aqui. Então a gente tem que, se você realmente quer algo, você tem que pagar o preço. Mas a recompensa do seu esforço é muito maior do que a satisfação, o prazer de comer qualquer coisa que seja. Então nunca desistir, insistir naquilo que é importante, naquilo que vocês querem, e nunca é tarde para ter um novo recomeço, né? Que a gente sempre pode mudar a nossa vida, independente do ponto que tá. A gente pode ter melhores hábitos, fazer uma atividade física e caminhar na rua, melhorar a alimentação. Então, da forma que puder, mas começar. Isso. Né? Porque se começa hoje, vai estar muito melhor no fim do ano. E só aquele, é só um docinho, é só um brigadeiro, faz a diferença sim, né? Aquela atitude, é só hoje, vou comer um negócio diferente só hoje. Não pode, né? Mas sabe o que eu digo hoje? Se eu comer um docinho hoje, um docinho não vai estragar meu shape. Só que aqui, estraga a cabeça. Porque eu sou e sempre serei uma ex-obesa. Então, hoje eu me programo para fazer minha refeição livre, sabe? É isso. Aí você entra naquela questão da disciplina que você tem de sobra. E olha lá, nós vamos criar um monte de coisa. A Sandra agora ganhou uns carrapatos aqui que nós vamos largar dela. Sandra, mais uma vez, muito obrigado. E, gente, sempre quando a gente encerra o nosso episódio, né, a gente costuma falar sobre algo que eu trago com a Focus, né, já desde o primeiro episódio, que é aquilo: nunca deixe o sol se pôr sobre sua ira. Então, nós sempre temos no final do episódio uma reflexão sobre isso. E essa semana tem uma notícia que incomodou a todos nós, que temos um pouco de empatia, que temos um lado humano, que foi o episódio da brasileira Juliana, que desencarnou, perdeu a vida lá na Indonésia durante uma viagem, um mochilão, uma trilha que ela fazia, né? E ela teve aquele episódio triste de cair ali por uma parte do vulcão. Eu não sei tecnicamente como descrever isso, e nos trouxe muitas lições aquilo. E uma coisa ficou na minha cabeça que me incomodou muito. Eu li alguns comentários de algumas pessoas dizendo o seguinte: mas o que tem que ir andar na beira de um vulcão? O que tem que ir para lá? Gente, cada pessoa tem que batalhar e fazer o que o seu sonho determinar. Então, nós não podemos transformar essa pessoa, o legado da menina, em algo pesado, como se ela tivesse ido fazer alguma coisa errada. Ela foi viver, né, com as condições dela, com os sonhos dela, que não diz respeito a nenhum de nós. Eu tenho medo de coisas radicais, mas quem gosta de falar, eu faço algumas coisas que de repente outras pessoas também não achem legal. Então, assim, nós precisamos refletir um pouco mais sobre isso, tá? Vamos parar de tentar criminalizar quem sonha, né? A pessoa que não sonha, ela não vive mais. Então, eu gravei esses dias um vídeo no cortiço onde eu morei, né? Eu morei num cortiço, eram 10 famílias, e eu já falei isso em vários lugares. Eu sou feliz de saber que meus filhos não vão sentir o cheiro de mofo que eu sentia.
Mas algumas coisas a gente tem que trazer dos momentos da nossa origem, que é a vontade de sonhar. O que nós não podemos trazer são as limitações que nos são impostas por nossa situação social ou financeira. Eu cresci num lugar muito pobre, onde a estatística dizia que eu não poderia chegar em algum lugar. E eu conheci muitos países, eu mudei a minha vida, porque eu deixei aquela limitação social onde ela deveria ficar, lá no passado. Então, na nossa reflexão de hoje, né, eu falo para você, traga tudo do seu passado, tudo de bom, mas deixe as limitações lá onde elas devem ficar. E lembre-se, nunca deixe o sol se pôr sob sua ira. Nunca termine o seu dia sem finalizar um ciclo, seja ele de resolução de um problema ou do início de um sonho. Nunca deixe para amanhã. Sejam bem-vindos. Aliás, muito obrigado por estarem conosco durante esse episódio. Até o próximo. Focus 23, coragem. Um abraço para todos, gente.